Mano, e se eu te dissesse que dentro da Monarca existe uma criatura que já trombou com o Kong e saiu viva? E pior, ela não é nem de longe a única. Fala, meu querido, tudo certo? Se você assistiu Monarca, o Legado dos Monstros, e achou que era só a série da Monarca com a aparição do Godzilla aqui e ali, você deixou passar a melhor parte da série, que foi o tanto de criatura nova que a série colocou na tela, indo desde ameaça de escala humana até a bicho que já muda completamente o jogo do Monstroverso. Então hoje eu vou ranquear as criaturas que apareceram em Monarca, do mais fraco ao mais forte, usando só o que a série mostrou em cena, né? Tamanho, comportamento, perigo real e o impacto delas dentro da história. E eu já te aviso, o topo dessa lista não é só forte, ele é o tipo de coisa que faz até os grandes titãs como o próprio Kong terem que prestar muita atenção. Então agora bora começar lá de baixo, porque tem criatura que parece só esquisita até você ver do que ela é realmente capaz. Começando aqui com o nosso 10º lugar, temos a borboleta do Axis Mundi. Ela abre o ranking porque é literalmente a criatura que mais engana. No Axis Mundi, no meio daquele ambiente que parece um pesadelo vivo, a borboleta aparece como um contraste total, né? Cores vibrantes, brilho próprio e um visual quase mágico. E isso não é detalhe. A série usa ela para te mostrar que aquele lugar não é só um buraco cheio de monstros agressivos, é um ecossistema inteiro, com vidas de todos os tipos, até as que parecem inofensivas. Só que quando o assunto é do mais fraco ao mais forte, não tem como colocar ela acima de nada, né, que realmente atacou ou demonstrou ameaça. Em cena, ela não caça, né, não embosca, não ameaça humano, não demonstra defesa absurda. Ela existe mais como um world building, né, uma construção de mundo, como aquela prova visual de que o Axis Mundi tem beleza também, não é só o terror em si. Então ela fica em 10º não porque seja fraca no sentido biológico, mas porque dentro do que a série mostrou, ela não tem feito de combate, não tem comportamento predatório, sabe, não demonstra ameaça. É o nível mais baixo do ranking por critérios de perigo real. Seguindo aqui para o nosso 9º lugar, os Sea Scrabs, né, escaravelhos marinhos. A série começa a sair do exótico e entra no perigo de verdade. Os Sea Scrabs não são gigantes no padrão Titã, mas também não são simples insetos. Eles têm carapaça resistente, movimentação rápida e principalmente comportamento de enxame coordenado. Mano, e isso muda tudo, né? Diferente da borboleta, eles atacam, invadem espaços fechados, corredores de navios, cápsulas de transporte e também em uma das cenas dentro da embarcação, os primeiros começam a surgir pelas frestas da estrutura. Em poucos segundos, o chão e as paredes ficam cobertos pelos corpos brilhando no escuro, forçando o grupo a recuar enquanto o espaço vira uma armadilha viva. Não é sobre duelo individual, é sobre pressão constante, é sobre estar cercado. E tem um detalhe importante, eles não parecem existir isoladamente. A série sugere uma relação com o Titã X, como se eles fizessem parte do mesmo ecossistema ou até de uma dinâmica simbiótica. Ou seja, não são só bichos aleatórios, eles estão inseridos numa cadeia maior. Mas por que ficam só em 9º? Porque continuam sendo ameaça de escala humana. Eles não enfrentaram criatura maior, não demonstraram resistência contra algo de nível titã e não tem habilidade especial além de números. Perigosos, cara, demais, mas uma ameaça em pequena escala. Seguindo aqui para o nosso 8º colocado, temos os Vine Rats. Mano, esse é um predador terrestre de verdade. Visualmente, ele parece uma mistura errada de doninha com rato mutante, sabe? Que deu muito errado na evolução. Corpo alongado, movimentação rápida, cauda flexível e aquele rosto em constante descamação que parece estar trocando de pele o tempo todo. Só de olhar já dá um desconforto. E diferente dos Scrabs, ele não depende de enxame, ele caça sozinho. É ágil, oportunista e claramente adaptado para poder sobreviver em ruínas e ambientes hostis como a Ilha da Caveira. Não é um titã, ele não tem habilidade energética, mas é o tipo de criatura que se você estiver distraído, mano, já era. E aqui entra um ponto interessante. Ele representa bem aquela ideia do Monstroverso de que nem tudo precisa ter 100 metros de altura para poder ser perigoso. Às vezes o problema real é o bicho menor que você nem viu chegando. E ele é um predador muito eficiente, mas não é dominante no topo da cadeia. E convenhamos, se colocasse ele contra qualquer criatura que vai aparecer daqui pra frente, mano, ele não ia durar muito tempo não. E no nosso 7º lugar a gente tem aquele bicho que é o terror de quem tem aracnofobia, a Mother Longlegs, a famosa aranha gigante da Ilha da Caveira. Se liga nessa criatura, as pernas dela são compridas, idênticas a troncos de bambu. Ela fica ali paradinha no meio da floresta, camuflada, só esperando algum azarado passar por debaixo. E quando ela resolve atacar, as pontas das pernas funcionam como lanças gigantes, que perfuram o que tiver pela frente. Na série, ela é a estrela logo da primeira cena do episódio 1. A gente vê o Bill Randa lá em 73
correndo no meio do mato totalmente desesperado. O cara tá no limite, fugindo dessa aranha enorme que vem rasgando a floresta atrás dele. O sufoco é tão grande que ele joga a bolsa no mar só pra garantir que as fitas da monarca não fossem todas destruídas. Quando a Mother Longless finalmente encurrala ele na beira do penhasco e prepara o bote, mano, do nada o chão levanta. O Manteclaw acorda. Os dois monstros começam a sair meio ali na porrada, né, ali mesmo. E é isso que acaba salvando a pele do Randa naquele momento, né, porque depois ele vai de vala. E é por causa dessa exata cena que ele consegue estar aqui no nosso 7º lugar. Ela é gigante, rápida e assustadora demais pra qualquer humano. Mas a série deixou bem claro que quando o assunto é sair na porrada com outro monstro mais blindado da ilha, ela toma um sufoco sim. Ela não tem aquela armadura natural pra aguentar muita pancada de outros titãs, então no nosso ranking acredito que ela não tem uma posição melhor que essa. Seguindo aqui para o nosso 6º lugar, temos o Endópede. A Endópede não é só um bicho estranho do Axis Mundi. Visualmente, ela já é bem perturbadora, mano. Uma centopeia gigante, translúcida, sabe? Corpo alongado com aquele aspecto viscoso, quase radioativo. Não parece um predador comum, não. As formas larvais dos Endópedes são chamadas de Endoswarms. Eles foram criados como uma forma divertida de lembrar ao público que nem todos os titãs têm 120 metros de altura. Os Endópedes são criaturas predadoras hostis que se alimentam tanto de radiação quanto de qualquer presa que encontrem. As fêmeas de Endópedes depositam grandes ninhadas de ovos em berçários com altos níveis de radiação para nutrir seus filhotes. Igual aquela cena, sabe, que a gente viu na primeira temporada, quando em 1959 um berçário de Endoswarms foi descoberto sob uma usina elétrica abandonada no Cazaquistão pelo Li Shao, o William Randa e a Keiko Randa. Foi naquela cena que a Keiko estava coletando material genético dos Endoswarms, né, quando os seus passos e os do Li fizeram com que o solo instável sob o berçário rachasse, despertando assim as larvas, né, que estavam ali. Ao eclodirem, os Endoswarms são extremamente agressivos e cooperam entre si para abater qualquer coisa que considerem presa. Mas para mim, o que realmente coloca essa criatura acima das anteriores é a resistência. Na sequência do Cazaquistão, quando o ambiente começa a ficar instável e a radiação já está claramente influenciando tudo ao redor, a Endópede surge exatamente onde quase nada devia estar vivo. Ela vive justamente em áreas de alta radiação. Ela tá adaptada àquilo, sabe? Ou seja, é grande, resistente e feita para sobreviver onde praticamente nenhuma outra criatura conseguiria, mas ainda não opera em escala de dominação territorial ou em confrontos direto contra titãs de elite, né, bem maiores. O Axis Mundi ensina uma regra simples: ou você entende o ambiente ou o ambiente te elimina. Isso vale tanto para titãs como para criadores de conteúdo também. Para você ter uma ideia, quando eu comecei o curso do Mestres do Algoritmo, o canal tinha só 700 inscritos. Depois de 2 meses já tinha passado dos 38 mil. E isso não foi sorte, não foi vídeo aleatório viralizando. Foi estrutura, retenção, título bem pensado, thumbnail estratégica e entendimento de comportamento de público. Tudo isso eu aprendi no Mestres do Algoritmo. Ele já analisou centenas de canais e vive disso há anos. E ensina exatamente como crescer usando os dados do próprio YouTube a seu favor. Esse curso é para quem quer realmente crescer no YouTube, tá? Para quem quer parar de depender da sorte. Se você quer aprender a estruturar bem os seus vídeos para crescer e transformar isso em renda, o link com desconto tá aqui na descrição. Vem ser um mestre do YouTube junto comigo, meu parceiro, e eu te garanto que é bom demais, mano. Vamos voltar pro vídeo. Seguindo aqui para o nosso 5º lugar, temos o Manteclaw. Mano, nem todo predador precisa anunciar que chegou. Esse cara faz exatamente o oposto. Quando ele aparece pela primeira vez, a série deixa claro que aquela formação rochosa no meio da paisagem não é só um cenário, é uma armadilha viva. Os Manteclaws receberam esse nome devido à sua capacidade de escavar o manto da terra e às suas garras semelhantes às de um caranguejo. As suas carapaças lembram notavelmente rochas, né, provavelmente evoluídas como uma forma de camuflagem. Partes do corpo não possuem armadura, revelando musculatura densa em uma longa cauda. Apesar de seu tema aracnoide, o artista conceitual Chandler Smith afirmou que as criaturas são na verdade vertebrados, né, porque possuem um sistema esquelético. O que torna essa criatura tão fascinante e forte é justamente essa forma que ela se mistura com o ambiente. A carapaça dele se mistura tão bem com a paisagem que é como se fosse parte da própria montanha. Ele não parece um animal, parece geografia, entende? E é aí que mora o perigo. Diferente da Endópede, que é resistente à radiação, o Manteclaw domina pela surpresa. Ele espera, ele calcula e quando ataca é com força suficiente para virar o jogo em segundos. A luta no primeiro episódio deixa isso bem evidente, né, mano? O confronto contra a Mother Longless não é pequeno, é um embate entre criaturas gigantescas. A cena mostra que a troca de golpes levanta a terra e vários pedregulhos e destroços, mostrando que não é uma criatura pequena brigando, é disputa real de território entre gigantes. E o Manteclaw não é uma presa, ele é um competidor direto da luta. Isso já coloca ele num patamar acima das ameaças puramente ambientais. Na segunda temporada de Monarca, vimos vários Manteclaws
vagarem pelos arredores da Ilha da Caveira, quando Hiroshi, a Kate e todo o pessoal estavam chegando ali na praia. Mesmo que rápido, a gente já conseguiu perceber que ele tem uma estrutura de titã regional, carapaça resistente, força concentrada nas garras e a capacidade de transformar o próprio terreno em vantagem estratégica. Ou seja, o impacto dele não é só físico, é a utilização do território a favor dele. Só que existe um limite, né? Até aqui o Manteclaw mostrou o domínio local, mostrou força e inteligência predatória também, mas ainda não demonstrou capacidade de alterar o clima, manipular energia ou enfrentar um titã de escala global. Ele é grande, óbvio, mas os próximos começam a mexer no equilíbrio maior do Monstroverso. Seguindo aqui para o nosso quarto lugar, temos o Bramble Boar. Durante a travessia pelo Axis Mundi, quando o grupo começa a perceber que aquele mundo não é só radiação e criaturas escondidas, né? O solo treme. A vegetação se move antes mesmo da criatura aparecer. Então ela surge. O Bramble Boar é massivo, corpo robusto, musculatura densa, presas longas e curvas para frente e chifres que se espalham como galhos retorcidos de árvore. A vegetação cresce sobre ele de forma orgânica, como se fosse parte da própria pele dele. Ele não parece um invasor naquele ambiente, ele parece uma extensão viva do lugar. O peso da criatura é sentido antes do impacto visual completo. Cada passo desloca a terra, abre espaço, impõe presença. Diferente das criaturas menores que dependem de emboscada ou enxame, o Bramble Boar resolve no impacto direto. Ele reage imediatamente à invasão do território, avançando sem hesitação. Mano, não existe jogo de paciência ali, né? Não existe espera estratégica. Quando ele decide atacar, é de frente usando o próprio peso como argumento. E isso muda completamente a atmosfera da situação. O perigo deixa de ser algo escondido nas sombras e vira algo que ocupa o campo inteiro. Não é uma ameaça silenciosa, é a presença dele que pressiona a situação naquele momento. Essa postura coloca ele acima das criaturas que dependem de ambiente específico ou de um ataque surpresa. Ele até poderia ter entrado no nosso top 3, mas apesar da imponência física, ainda não demonstrou habilidade além da força bruta e da resistência que ele tem. E a partir de agora começam as criaturas que fizeram exatamente isso. Seguindo aqui, entrando no nosso top 3, né, no nosso terceiro lugar, temos o Frostvark. Mano, se até agora o ranking vinha subindo de nível, aqui é bom a gente se preparar para entrar numa fria. O Frostvark não é só um predador grande, ele transforma o ambiente onde pisa. Quando surge no Axis Mundi, a mudança acontece antes mesmo do confronto. O ar começa a condensar ao redor, a vegetação perde cor e o solo vai ficando esbranquiçado. Em segundos, o terreno que parecia comum ganha uma camada de gelo. Não é efeito visual aleatório, é uma consequência direta da presença dele. E tem um detalhe bem importante, ele não cospe gelo, né? Ele absorve o calor. Na cena em que avança, o ambiente literalmente morre termicamente ao redor. A temperatura despenca de forma abrupta, criando um campo de vantagem natural para ele. Quem estiver ali por perto, sente primeiro no ar, depois no chão e só então vê a criatura emergindo. Visualmente, ele impõe respeito, né? Ele tem um corpo grande, robusto, estrutura pesada, garras longas adaptadas para poder escavar e avançar em terreno hostil. Mas o diferencial não é a força bruta que ele tem, é o controle de espaço. Enquanto o Bramble Boar domina pelo peso, o Frostvark domina pelo clima. Ele transforma o campo de batalha antes mesmo do primeiro golpe. Isso coloca ele acima dos anteriores com folga, tá? Porque aqui já não é só a presença física, é a alteração ambiental e estratégica. Ainda assim, ele não chegou a enfrentar titãs de escala global, como o Godzilla ou Kong. Ele reina dentro do próprio ecossistema, mas ainda não foi testado contra o topo absoluto da cadeia. Entrando aqui no nosso segundo lugar, temos o Ion Dragon. Cara, ele não é só um titã voador, ele é a primeira grande ameaça de Monarca, o Legado dos Monstros. A sequência no Alasca começa com a instalação isolada no gelo, e de repente o céu é cortado pela silhueta dele atravessando a tempestade. A base entra em colapso enquanto a criatura atinge a estrutura, falhando destroços e caos antes mesmo de ser vista por completo. Ali já fica claro que ele não é um predador regional, é uma criatura que força uma resposta global, né? Visualmente mistura traços de gárgula com dragão pré-histórico, mas o diferencial dele tá no ataque. Ele não cospe fogo, ele libera energia radioativa concentrada. Quando dispara, não é só um impacto físico, é um dano energético que deixa rastros destrutivos. O ponto decisivo do ranking é o confronto contra o Godzilla. No Monstroverso acaba ficando bem mais claro nas HQs que o Godzilla não sai do fundo do oceano por qualquer coisa não. Ele reage enquanto o equilíbrio natural é ameaçado. Quando o Ion Dragon entra em rota de colisão com ele, o parâmetro muda completamente. Naquela troca de soco, o Ion Dragon não é apagado instantaneamente. Ele voa, ele tenta reagir, tenta manter o domínio aéreo, né? Usa altura, mobilidade e agressividade. Existe ali uma disputa real. Mano, e ele perde? Cara, é lógico que ele vai perder, né? Ele perde pro Godzilla. Mas perder pra esse gigante não é rebaixar ninguém na cadeia alimentar do Monstroverso, não. O simples fato de exigir resposta direta do Rei dos Monstros já coloca o Ion Dragon acima de qualquer predador intermediário da série.
E chegando aqui no nosso primeiríssimo lugar, né, mano, por falar no Titan X, olha ele aqui em primeiro, né, cara? Ele muda completamente o tamanho da ameaça apresentada em Monarca. Quando surge ligado aos registros de 1957 no Chile, cultuado como El Gran Dios del Mar, já fica claro que não estamos falando de uma criatura recém-descoberta. Ele faz parte da história do mundo, né? Só estava escondido ali. Visualmente é construído como algo primitivo, quase divino, corpo massivo, tonalidade cinza arroxeada, espinhos bioluminescentes espalhados pela estrutura e 8 tentáculos com ganchos serrilhados capazes de esmagar estruturas metálicas. Mas o que realmente pesa é o comportamento em cena. Ele se move com velocidade surpreendente, tanto na água quanto em terra. Não é uma criatura lenta por causa do tamanho. É agressivo, bem calculista e imprevisível. No encontro que ele teve com Kong, a dinâmica deixa isso bem evidente. Enquanto o Kong avança buscando um confronto, o Titan X usa alcance. Ele usa os tentáculos para poder manter distância com Kong, né? Ele testa a reação, pressiona, faz uns recuos estratégicos. Ele não briga desorganizado, né? Ele tem um controle de espaço. E o detalhe mais importante é que ele sai vivo. E no Monstroverso isso importa demais, mano. É o Kong. Ele não é encerrado como uma ameaça. Ele continua ativo. Isso cria algo que nenhuma outra criatura da série criou até agora: incerteza real. O Iron Dragon enfrentou Godzilla e foi superado. O Titan X permaneceu uma incógnita. Ele tem uma escala oceânica, né? Múltiplos pontos de ataque simultâneo, mobilidade inesperada e potencial narrativo ainda em aberto. E até que a série mostre o contrário, ele ocupa o nosso topo da cadeia apresentado em Monarca. Deixa o like e se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.